Memorial Parque Cemitério Jardim. Aluguel de sala velório moderna, mesmo para não cliente. WhatsApp 984161122. Johnny Grill. Os melhores burgers artesanais, refeições e a batata rústica exclusiva. Baixe agora o app próprio Johnny Grill GV e faça seu pedido. WhatsApp 99847-3104. Aniversário da Rádio 104 FM Grande Sermão da Montanha. Louvor com Samuel Messias. Não perdi o controle, não. E Jonas Vilar. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mensagem com o pastor Júnior Trovão. Vazio, você tá no patamar de baixo. Cheio, você entra pra tropa de elite de Jeová. 18 de abril, sexta-feira da Paixão, às 18 horas, na Avenida Minas Gerais. Venha com sua igreja e família. Realização Quadrangular GV. Entrada franca. Apoio Coelho Diniz, Inter TV, Gráfica Matos e ACJR Segurança. 104 FM. 104 FM. 104 FM. Não importa o que vão falar, eu quero louvar. Todo dia, toda hora eu vou cantar ao Senhor o meu louvor. Pelas ondas do rádio achei o que tanto procurei. 104, o louvor e adoração da 104 eu encontrei. A número 1 no coração do povo de Deus. Povo de Deus. A número 1 no coração do povo de Deus. 104 FM. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Bom dia para você que se liga aqui na sua 104 FM. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Debate 104. Lembrando, ao vivo, hein? Debate 104 ao vivo todas as sextas, de 11 da manhã até o meio-dia. No domingo, para você que nos ouve no domingo, nesse mesmo horário, é uma reprise, né, do nosso debate, que sempre vai ao vivo para você todas as sextas-feiras. Inclusive, você também podendo participar aí do nosso debate através, né, do nosso WhatsApp, que é o 33999610104. Você pode estar fazendo perguntas aí para os nossos pastores, né, que estão sempre participando aqui do nosso debate. Você pode estar dando a sua opinião também, tá bom? É muito bom você também participar aqui do nosso Debate 104. E já que estamos, né, começando o nosso debate, vamos saber agora qual é o nosso tema de hoje. Conheça o tema do dia. Bom, os ouvintes pediram, a 104 FM atendeu. Vamos continuar, né, no nosso tema da última sexta-feira, que foi o seguinte: como vencer a decepção e voltar a congregar em uma igreja. Nós vamos voltar aqui nesse tema, né? Vamos fazer hoje a parte 2, porque afinal de contas, esse é um tema, né, muito importante, um tema que gerou aqui, né, um debate bacana, um debate saudável, e os nossos ouvintes pediram para a gente dar sequência aqui, porque algumas perguntas ainda ficaram por ser respondidas. E para continuarmos essa parte 2 desse nosso tema, também vamos conhecer agora os nossos pastores convidados. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Mais uma vez, é muito bom estar recebendo esses 3 pastores, aliás, 2 pastores e uma pastora maravilhosos aqui, esse time maravilhoso, abençoadíssimo por Deus, né, para trazendo aqui esse tema à luz da Bíblia. E eu vou dando mais uma vez aqui as boas-vindas a ele, pastor Elias Bernardo, da Igreja Evangélica Congregacional do bairro Santa Terezinha. Pastor Elias, pai, seja bem-vindo, bom dia. Paz, Alessandro, paz, pastor Charles,
pastora Gisele. Paz. Paz aos amados que estão nos ouvindo nesta manhã. É um prazer e uma honra poder voltar, né? E já que o assunto foi profundo, né? Vamos aprofundar mais. Vamos aprofundar mais e eu creio que Deus, Ele vai nos usar novamente para a glória do nome dEle. Amém, amor, amém. Pastor Elias, então, Bernardo, né, um dos nossos convidados hoje aqui do nosso debate 104. Também vamos dando aqui as boas-vindas a ela, pastora Gisélia Barbosa, ela que é da 26ª Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no bairro Jardim do Trevo. Pastora Gisélia, bom dia, paz, seja bem-vinda. Bom dia para todos aí, graças a Deus, né? Vamos continuar aí na mesma visão, porque tem muita coisa boa, né, para falar. Eu espero que os ouvintes estejam aí atentos para serem orientados, ensinados pelo nosso mestre, né? Porque afinal a palavra não é nossa, a palavra é do nosso mestre Jesus, né? Amém. Que Deus abençoe. Amém, amém. E também convidando aqui, né, para o nosso debate 104 hoje, ele que esteve conosco também na última sexta-feira e retornando hoje, pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos. Pastor, bom dia, pai, seja bem-vindo novamente ao nosso debate. Bom dia aos ouvintes, aos meus nobres colegas. E aqui hoje eu vou mandar um abraço para aquela que me trouxe ao mundo. Oh, glória. Porque ela falou, manda um abraço. Para a mãe você não manda um abraço, você manda um abraço, um beijo e tudo que tem eu de mando bom. um abraço para ela também. Missionária Geisa. Amém, né, maravilhosa. Que tá ligadinha aí no debate. E que Deus abençoe e nos inspire mais uma vez aqui nessa manhã. Amém, amém. Pastor Charles Smith, já que estamos começando aqui o nosso debate, eu vou pedir ao senhor, né, que faça uma oração então para a gente dar sequência ao nosso debate 104, pode ser? Amém. Vamos então? Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós queremos agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez de pé, podendo estar aqui, compartilhando experiências, falando da Tua palavra, que tem o poder de nos limpar e de nos transformar. Glória a Deus. Só existe uma maneira de ninguém ser derrotado pelas mágoas ao longo do caminho. É sempre olhar para a cruz e sempre trazer à memória o quanto cada um de nós somos amados pelo Senhor. Verdade. Nos inspire nesta manhã, que a nossa boca seja a boca do Senhor. Sim. E que cada lar onde essa rádio está entrando, Senhor Deus, onde estão ligados nesse debate, Sim. possam receber o refrigério da presença do Senhor. Que assim seja. Porque a Tua palavra nos declara de que só a unção do Senhor tem o poder de despedaçar o jugo. Isso é verdade. Não importa qual é o jugo, Isaías 10:27. mas nós clamamos ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Traga-nos, ó Deus, a doçura da Tua presença. Porque através do Teu Espírito, o nosso coração, muitas vezes endurecido pelo pecado, ele vai sendo quebrantado na presença do Senhor. Amém. Fala com cada ouvinte nesta manhã Fala mesmo, e nos Pai. inspire cada vez mais, pois o Senhor é a nossa maior e única inspiração. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome Muito obrigada, de Jesus. Amém. 104 FM. 104 FM. Bom, apresentados aqui os nossos pastores convidados de hoje, também, né, a nossa pastora Gisélia Barbosa. Vamos começando então mais um debate, né? Nós vamos na parte 2, como vencer a decepção e voltar a congregar em uma igreja. Lembrando mais uma vez, você também pode estar enviando perguntas, pode estar dando a sua opinião através do nosso WhatsApp, mensagem de texto, tá bom, gente? Para facilitar aqui para nós, né? Mensagem de texto 33999610104, 33999610104, tá bom? Bom, nós tivemos semana passada então, né, na última sexta-feira, debatendo sobre esse tema de hoje e vamos continuando aqui com a seguinte pergunta. Eu já vou passar aqui para o pastor Elias essa pergunta aqui. O medo de ser magoado novamente provoca fuga da igreja, pastor Elias? Creio que sim. Só acha que sim? Creio que sim. E o que a pessoa deve fazer nesse caso? Olha, aí já são duas perguntas. já fiz lá. Eu já respondi as dúvidas. É para não perder tempo hoje. Amém. O tempo é curto, hein? Quando a gente pensa que não, né, pastora? Ó, já foi. Então vamos lá. Primeiro, eu creio que sim, porque é crescente o número das pessoas que são chamadas de desigrejados. Desigrejados. Né? E se você conversar com cada uma dessas pessoas, eu creio que a maioria delas vai
apresentar um motivo aos olhos delas próprias, né? Que justifica ela não desejar mais congregar em um templo com a igreja. E isso é medo, né? Sim, é um trauma, é um medo, Sim. é uma mágoa, né? São vários sentimentos que o próprio inimigo ele coloca no coração da pessoa e para a pessoa não... Tem gente que não gosta de passar nem em frente à igreja onde ele congregou. Se vê o pastor, então, vira o rosto para o outro lado. Então, essa pessoa começa a se sentir muito ofendida, né? E ela, então, procura os culpados. O ser humano é mestre nisso, né? Procurar culpado. O Adão que deu o primeiro pontapé nisso aí, e o culpado foi a Eva. Então, o ser humano já ficou bom nesse negócio. Mas essa é a realidade, ao meu ver. Como sair dela? Bom, muitas vezes, eu coloquei uma observação, a igreja, ela falha em ir em busca da ovelha ferida. Então, um dos erros aqui que eu aponto primeiramente está na própria direção da igreja, né? O pastor, os obreiros, né? Então a gente tem que estar atento. A pessoa começou a se afastar, né? Vamos atrás dessa ovelha, ouvi-la, né? Orar junto com ela, e muitas vezes isso funciona 100%, né? Porque o diabo ele tem tempo para ele trabalhar na mente da pessoa. Às vezes a pessoa também, né, ela tá só querendo, de repente, esperando a ação, né, de alguém chegar próximo a ela, né? Jogar o laço e trazer de volta. Ela está né? desejosa, mas se a igreja demorar, a liderança da igreja demorar, o que acontece? O diabo, se há uma coisa que o diabo não é, gente, é preguiçoso. O bicho trabalha. Né? Eu falei isso ontem na igreja. No culto. Bicho trabalha. Ele não para. Alguma coisa a gente pode imitar. Pelo menos alguma coisa. Alguma coisa. Então ele trabalha 24 horas por dia. E ele tem muita gente trabalhando com ele. A Bíblia diz que os demônios estão ao nosso derredor, né, rugindo como leão, procurando o que possa tragar. Então eu tenho que fazer o meu papel. Aquele homem que perdeu a ovelha, né, imediatamente ele deixou as 99 e ele foi atrás desta ovelha. Sim. Então esta é a parte assim que eu coloco da igreja, né? Agora, em Provérbios 18:19 também fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha aí a dificuldade, né? Compare você conquistar uma cidade fortificada com uma pessoa que... Como você conquistar o coração daquela pessoa novamente. Então, onde entra também a determinação, né? O amor, como o pastor Charles estava colocando aqui, o amor pela vida, pela alma daquela pessoa. Então, e essa pessoa, ela tem que, se ela quer realmente a cura, ela tem que entender que é Deus que está fazendo esse processo. Tem a questão também da liberação do perdão, né, pastor? Sim, sim. Mas esse contato da liderança, ou da pessoa que vai representando a igreja, ele vai já trabalhar no coração daquela pessoa. Mas o senhor acha que, na opinião, né? Vamos fazer uma terceira pergunta para o senhor aqui de uma vez, então. Tá. Na opinião do senhor, o senhor acha que isso aí cabe somente ao líder da igreja, somente ao pastor da igreja, ou não? Por exemplo, essa pessoa que saiu da igreja, ela tem lá um líder, suponhamos que ela faça parte lá do diaconato. Cabe alguém ali do diaconato se aproximar dela também e trazer? Ou isso é só obrigação do pastor? Sim, eu acho que a igreja, a Bíblia nos manda cuidar uns dos outros, né? Então, eu ensino isso na igreja e alguns irmãos já estão aprendendo, que eu preciso me importar com aquela pessoa que está com dificuldade para caminhar com a gente. Então, eu tenho ensinado isso e tem dado fruto, as pessoas visitarem, fazer uma ligação, né? Manter a oração pela vida daquela pessoa, o jejum. Tem gente lá na nossa igreja que a gente está lutando, a gente vai, a gente ora, a gente jejua, o negócio está difícil, mas nós não desistimos dessas pessoas, né? Então, a igreja em si, ela tem que se mobilizar, a igreja tem que amar e tem que ir atrás. Tá certo. O senhor concorda, pastor Charles, com o pastor Elias, que a igreja ela tem que ir atrás também, ou não? Que é o dever do pastor de ter que ir atrás aí dessa ovelha que ficou magoada aí e saiu da igreja. O senhor concorda com ele? Eu vou fazer uma ilustração, que eu estava pensando sobre isso.
a igreja é um hospital. Concordo. Quando é que você procura hospital? Quando tá doente. Quando você está doente, né? Quando você chega no hospital, quem é o profissional qualificado para indicar o tratamento e o medicamento que você vai ter que tomar? O médico. É o médico. Quem é o médico na igreja? Jesus Cristo. Ele é o único médico. Sim. Ele é que prescreve o tratamento e dá o remédio, que é a sua palavra. Isso. Mas, como no hospital, quem é que vai seguir as ordens do médico para saber se o medicamento está sendo ministrado no horário que foi prescrito pelo médico? O enfermeiro. Doente. Ah, o enfermeiro. O enfermeiro. Concorda? Ah, sim, sim. Qualquer pessoa que ocupe um papel de liderança na igreja, ele é como um enfermeiro. Ele é a pessoa que cuida. Boa noite. Agora, eu tô na igreja, eu me magoei, eu me decepcionei, e eu quero só lembrar aqui que é impossível a gente não se decepcionar quando se trata de relacionamento humano. Mas eu tô ali no hospital como um paciente que tô ali procurando cura. Eu vou procurar ajuda de um outro doente que também está no mesmo hospital, Aí, precisando do mesmo tratamento. Agora o senhor tocou no ponto certo aí, né? Porque às vezes a gente vai conversar com a pessoa que tá pior do que a gente. também está mal. Exatamente, Também né? E aí eu queria só chamar a atenção que eu acho o seguinte: ser cristão não é fácil, né? De jeito nenhum. Não é fácil por quê? Porque a gente tem que ser referência. Olha o que Jesus fala, eu leio isso aqui, o cabelinho da nuca arrepia. Mateus 18, 6 e 7 fala assim: entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Sim. E é inevitável que tais escândalos aconteçam. Mas infeliz da pessoa por meio do qual eles acontecem. É muito sério isso. Então, por que eu estou chamando a atenção nesse sentido? Aí vale para todos nós, porque a gente lembra da liderança, mas nós somos todos doentes que estamos no hospital, que é a igreja, em tratamento, tá? Quando você tem um médico que comete um adultério, isso compromete a qualificação dele como médico? Você acha que ninguém vai procurar um médico porque o médico se envolveu com outra pessoa, ele entrou pelo caminho do adultério, da infidelidade conjugal? Isso não afeta o trabalho dele como médico. Isso acontece aí também para um engenheiro, para um pedreiro, para um professor, seja lá o que for, tá? Se você tem aí, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu estou diante de um radialista aqui, vou usar ele como exemplo. Eita! Se você tem um radialista muito competente, que é o caso do meu amigo que está aqui, né? Sim. Com essa voz dele terapêutica, Não é? gostosa de ouvir. Ungida. Hoje eu ouvi um bom dia dele, 8 e 2, falei, tô acostumando a ouvir seu bom dia. E de repente, o Alessandro, esse radialista, ele tem problema, por exemplo, em pagar o que ele deve, tá? Ele dá calote lá fora, mas ele é um bom radialista. Misericórdia. Isso é só um exemplo hipotético, não vai acontecer. É. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Na verdade, quando você se torna um cristão, a sua maneira de viver tem que ser coerente com a sua fé. Como que eu vou aceitar ou vou permitir que um pastor que entra por um caminho, seja um adultério, né, seja comprar e não pagar, você tá entendendo? Como é que eu vou dar credibilidade ao trabalho dele? Eu tô colocando o pastor aqui, mas isso é para todos nós. Sim. Como que você que é membro de igreja, que diz que nasceu de novo, que é nova criatura, que Jesus Cristo mudou seu viver e de repente você continua insistindo em antigas práticas da sua antiga maneira de viver? Isso te desqualifica. Então Jesus foi muito claro, para todo mundo que está aí me ouvindo: cuidado com a decepção que você gera no caminho, na vida do outro, e se o outro desviar por causa disso. Porque Jesus falou que aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Então, eu só quero fechar aqui que eu acredito que todos nós estamos no hospital, que é a igreja. O médico é Jesus Cristo, só ele tem o poder de curar, de libertar, de transformar. E você tem uma equipe de colaboradores que são os enfermeiros que estão ali para cuidar, né? E na sexta-feira passada eu disse que eu acho que em algumas situações onde existe a mágoa, a decepção, ela é justificada, tá? Só o deixar de congregar que não é. Pastor Elias aqui falou, Hebreus 10 fala sobre isso no verso 25. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita no século II.
foi a segunda geração, aquela que viveu depois de Cristo e dos apóstolos, né? E já tinha gente abandonando a igreja no século II. Imagina hoje, tá? Mas quando é que eu acho que a decepção ela é justificada? Quando você tem um problema moral, então é alguém que está vivendo em pecado de forma deliberada, pode ser a liderança, como pode ser o irmão que senta do meu lado na igreja, né? Espiritual. Todos nós falamos aqui que nós somos vítimas de inveja, mas vamos falar honestamente, qual de nós 4 aqui nunca sentiu inveja em algum momento da vida? Atira a primeira pedra. De você falar assim, poxa, a vida de fulano tá fluindo, né? Eu tô fazendo tudo certinho, tô levando a cara. Todos nós. Aliás, eu tô tentando descobrir algumas coisas aqui em Valadares. Aí, pronto. Né? Todos nós falamos que somos vítimas de fofoca, de maledicência. Mas quantas vezes nós também falamos mal do outro? Sim. Então, essa decepção é de fundo espiritual. E lembrando aqui, né? Eu acho que uma das coisas que é o título aqui da... Toda decepção, ela vem acompanhada de um desânimo. E o desânimo é sempre fruto de um ataque maligno. Nós temos um inimigo que quer que a gente desanima mesmo. Que a gente abandone tudo, né, para viver os prazeres momentâneos, Sim. abrindo mão da vida eterna. E o terceiro ponto que justifica uma decepção, ao meu ver, quando existe um desvio doutrinário, teológico. Né? Se eu estou numa igreja que eu consigo identificar que ela não está pregando o verdadeiro evangelho, então é hora de eu seguir adiante. Ou está ignorando essa verdade. Né? Mas eu acho que só nessas 3 situações é que eu consigo entender que a decepção ela é justificada. Agora, gente, nem todo mundo na igreja erra com você. Se o pastor, o líder do louvor, né? A irmã que é líder do ciclo de oração te decepcionou, peraí, mas quantas pessoas tem nessa igreja? Você vai sair da igreja porque todos te decepcionaram? E outra coisa, o médico que é Jesus Cristo, quando é que ele te decepcionou? Então nós precisamos aí 3 coisas e eu vou encerrar aqui. Eu acho que tem 3 coisas que são essenciais na vida cristã: vontade, necessidade e maturidade. Depois a gente fala sobre isso. Só pegar só um pedacinho na fala do pastor. Sim, pastor. Charles, eu colocaria também o terceiro ponto, pastor, o paciente. Fala só um pouquinho mais perto, pastor. O paciente. O paciente, ele é alguém que precisa fazer a parte dele. Porque também o não médico adianta o médico passou o medicamento, rejeitar, né? O receitar, enfermeiro né? levou para ele o medicamento. Tá cuidando dele. Tá cuidando Sim. dele. E ele Mas não obedece, aí ele não... coloca o medicamento na boca dele, ele finge que engole aquele medicamento, depois Sim. ele cospe ele. Aí não funciona, não tem Então, jeito. o remédio que Deus dá, ele tem que ser ingerido, ele tem que ser tomado. Às vezes o remédio é aquele remédio que amarga, né, pastor? Aquele remédio que amarga e a pessoa não vai gostar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar uma outra opção. Fala assim, aquela igreja ali, tem outra ali do lado, tem outra lá. Isso. Né? Então, ela vai procurar algum lugar onde eles não dão remédio que ela não quer tomar. E se sair, vai continuar doente, porque o tratamento não terminou. Vai piorar. Pois é. Pastora Gisélia, o medo de ser magoado novamente provoca a fuga? A senhora concorda com tudo aqui que o pastor Eu concordo Charles, com tudo. pastor Elias Concordo, falou? Concordo com tudo. E tem muita coisa a ser falada sobre isso, sobre essa questão. Porque, veja bem, quando nós escolhemos caminhar com Cristo, todos nós, né? Nós já viemos com uma carga que é completamente desnecessária para o reino de Deus. Completamente. E por que nós viemos? Nós viemos porque nós precisamos retirar essa carga. E uma das cargas que precisa ser retirada é o medo. Porque nós estamos vivendo aí o tempo, a cultura do descartável. A gente descarta tudo. Agora, a gente não descarta o emprego, como o pastor Charles falou lá sexta-feira passada. Nós não descartamos nada do que é viável para nós. E, geralmente, o que é viável para nós é a nossa carne que fala. Exatamente. E aí a nossa carne, ela preserva o que é viável para ela. Mas o que é espiritual, o que o pastor Charles disse, que pelo Espírito não vai ser nada... O inimigo quer trazer desânimo. Então, a nossa carne vai dar prioridade para as coisas da carne. Não, meu trabalho não posso perder. A questão financeira, tudo que traz questão financeira, relacionamento que eu quero, eu não posso perder. Mas a igreja eu posso perder.
Então, tudo é descartável, mas nós temos que lembrar que nós não somos descartáveis para Deus. As pessoas podem nos descartar. Eu vejo hoje muitas pessoas decepcionadas, com ingratidão, pouco caso, desvalorização, decepcionada, frustrada e depressivas por causa desse descarte. As pessoas que estão na igreja, elas são responsáveis por isso. E olha a consequência do versículo que ele disse. Elas são responsáveis de pessoas que saem e ficam frustradas, porque foi o que o Alessandro falou. Tem que ir atrás, cuidar, levar o que Jesus fez, vai lá e pega a ovelha está com a perna quebrada, está toda ferida, vai lá e passa a erva na ovelha, porque nós não somos descartáveis. Deus não nos criou para sermos descartáveis. Deus nos criou para nos honrar, para nos colocar lá no alto. Nós não podemos deixar as pessoas nos descartar, não. Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém. Deus nos chamou. Aqui tem o versículo que é muito interessante. Inclusive, o que encaixa bem foi o que o pastor Charles. Colocou lá semana passada, que eu ia colocar também, que eu achei muito interessante, que é H. Quem descartou H? É fácil para Sarai ir lá, manda essa mulher lá pro deserto, é fácil para ela. Mas Deus falou assim, não, você descarta ela, mas eu não descarto não. Ela é importante para mim quanto você é. Você é e ela é também. E você não é melhor, porque Deus não faz acepção de pessoas. E vai lá e pega. Agora o apóstolo Paulo diz assim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, olha o que está escrito. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Quem é que leva a morte? As pessoas estão lá dentro da igreja. Às vezes as pessoas estão lá dentro da igreja e estão levando o irmão à morte espiritual. Porque está alimentando a frustração, foi o que o Alessandro falou. Isso. Alimentando a frustração da pessoa que já está frustrada. Porque a Bíblia fala, como é que fala o versículo lá? É um cego guiando o outro? Um cego guiando o outro. Não. Primeiro a gente tem que procurar a liderança para ver o que. Se a frustração veio da liderança, então tem que procurar uma pessoa maior, Jesus. Porque aí fica mais difícil. Porque eu conheço história que a própria liderança frustrou, decepcionou e não passou a erva. Não passou a erva na ferida. Não foi lá passar a erva na ferida. E a pessoa frustrou. E isso é sério, a condenação vem. Então é necessário acreditar no amor de Jesus. Não temas, diz Isaías 41:10. Porque eu sou contigo. Quem é conosco? Deus, Jesus. Não te assombres. Quantas pessoas ficam assombradas? Nossa, eu tô assombrada com aquilo que aconteceu lá na igreja. Quem disse que a igreja, que somos nós, podemos assombrar a outra igreja, que somos nós? Como que eu posso assombrar o Alessandro? Como que eu posso espantar o Alessandro? Não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a 10 da minha justiça. Jesus. Amém, amém. Bom, esse é o nosso debate 104, aqui, né, você também podendo participar e inclusive falando em participação, pastores, pastora, nós estamos recebendo algumas mensagens aqui através do WhatsApp. Tem uma mensagem aqui que eu acho que ela é meio complicada, mas eu vou soltar no ar assim mesmo, porque eu tô com um time de pastores aqui abençoadíssimos, então não vai ter problema não. Sim. Vamos lá, bom, eu não vou falar o nome aqui, né, do ouvinte, até mesmo para não... Deixa, né, para lá, mas... Ele disse aqui o seguinte, sou diácono de uma igreja aqui em Governador Valadares e a minha visão é a seguinte: infelizmente, as igrejas só vão atrás de um membro se ele é um bom dizimista, do contrário não vai. Vocês concordam ou discordam, pastores? Aliás, por ele ser diácono, tá falando isso, então ficou meio complicado aqui, né, pastor Elias?
Ficou comigo a bola? Fale tu primeiro. Tem um fundo de realidade parece que ele palavras. parece que ele tá meio decepcionado. Sim, né? eu não vou discordar totalmente dele, não, porque isso também é real. O ser humano, onde tem ser humano, tem falha, né? Tem. Então, o que que acontece? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, tem sensibilidade ao Espírito Santo, né? Então, eu ensino alguma coisa assim na igreja, que é o seguinte: antes de você fazer ou fizer alguma coisa para Deus, olha a motivação do seu coração. Eu estou tocando, para quem que eu estou tocando? Eu estou cantando, estou louvando, para quem eu estou louvando, né? Eu estou contribuindo. Qual é a minha intenção? Será que eu estou entregando meu dízimo só para Deus me dar dinheiro de volta? Você está entendendo? Então, eu sempre faço isso. Eu pergunto para mim mesmo. Eu assim, olha, eu vou visitar essa pessoa, mas qual a minha intenção? Então, se a minha intenção é exatamente financeira, eu vou me policiar nisso aí. Eu não vou deixar de ir atrás da pessoa, né? Mas eu não vou dar a ela um privilégio que eu não daria a outro membro da igreja. Tá entendendo? Sim. Então, o próprio Jesus, ele sempre esteve junto dos bêbados, dos abandonados. Ele disse que veio para os pecadores. Ele veio para os pecadores. Então, a visão do servo de Deus, do pastor principalmente, ela tem que ser nesse nível. Eu estou cuidando, eu me interesso pela alma da pessoa. Né? O que Deus vai usar ela para abençoar minha vida, aí é com Deus. Mas eu estou cuidando da alma da pessoa. Então eu vou investir exatamente nessa parte. Ô Alessandro, eu conheço casos muito parecidos com o que esse ouvinte falou. Mas é aquela parábola, né, do joio e do trigo. Jesus falou que tem que deixar crescer. Quem vai separar ele. Mas eu quero fazer uma outra analogia aqui, que eu acredito que antigamente a igreja tinha cheiro de cemitério e não tem mais. Cheiro de cemitério? Cheiro de cemitério. Por quê? quê? Porque o que era pregado na igreja no passado? Que para ganhar tem que perder. Que se você não morrer para você mesmo, você não tem a vida eterna. Hoje, o evangelho que está sendo pregado está bem diferente daquilo que era para ser anunciado antigamente. Então, a grande questão é o que me leva para estar na igreja, porque hoje a gente quer uma igreja. Nós tivemos um debate aqui muito bom sobre adesão e conversão, porque eu sou de uma época que todo evento, toda festa que você fazia na igreja, as pessoas se convertiam. Hoje nas nossas festas só tem gente de outra igreja. Estão aderindo, né? Não estão convertendo. Aí o que aderindo. acontece? Antigamente, quando você ouvia falar do pecado, você era confrontado, você mudava de vida. Hoje você muda de igreja. Então as igrejas, elas não estão crescendo por um processo de conversão. Elas estão crescendo porque eu estou insatisfeito onde eu estou. E aí eu vou procurar uma igreja que, teoricamente, eu me ajuste melhor a ela. E não significa que seja a igreja correta. Às vezes é a igreja que se prega algo que eu quero ouvir. Porque eu pergunto o seguinte, a igreja primitiva, aquela igreja de Atos 2, ela tinha pessoas imperfeitas? Com certeza. E por que ela crescia? Então pronto, eu acho que aqui também vai muito no foco do que cada um quer. Hoje nós temos uma igreja que quer ser aceita socialmente pelo mundo, e para mim ser aceito, né, eu falo, eu não consigo entender, rapaz, como é que o mundo vai bater palmas para a igreja se crucificou o Senhor dela. Ser cristão não é ser aplaudido, não é ser reconhecido aqui. Quando há um reconhecimento aqui, ok, mas a Bíblia é muito clara que o nosso maior reconhecimento vem do céu. Então, se eu estou numa igreja também esperando ser valorizado, reconhecido pelos homens, eu vou me frustrar. Com certeza. Porque aí eu criei uma coisa na minha cabeça que não está acontecendo, e aí é por isso que eu vou mudar de igreja. Eu sempre digo que as pessoas, elas têm que procurar a igreja não por causa de um pastor, né, ou por causa de uma pessoa. Exatamente. Eu tenho que ir à igreja por causa de Deus, por causa de Cristo. Mas você né? concorda que o foco individual mudou? A pessoa Mudou vai completamente. ela vai Mudou para a muito. igreja por quê? Não porque eu tô com um problema no meu casamento, eu quero que ele seja resolvido. Não, eu tô indo pra igreja por quê? Porque eu quero ser rico. Cansei de ser pobre, né? Você tá na igreja por quê? Porque eu quero ser famoso. E aí a gente começa a se esquecer que o verdadeiro evangelho não é nada disso. Eu falo que Jesus, rapaz, Jesus é tão maravilhoso que a igreja é o lugar de se anunciar a salvação.
Mas Jesus é tão bom, tão misericordioso, que existem bênçãos que acompanham a salvação que chegam até nós. O pacote é completo. Pronto, é a salvação de um filho, é uma porta de emprego que se abre, é você, claro, né, que com muito trabalho, esforço, um trabalho honesto, você poder melhorar sua vida materialmente falando. Essas coisas são complemento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então eu tenho que descobrir se a decepção que eu estou sentindo no ministério que eu estou, né, é provocada pelo outro, ou ela é provocada por ambições que eu tenho, por expectativas que eu estou criando que estão acima da realidade. Um orgulho ferido. E quando essas coisas não acontecem, eu acabo me frustrando. E o que eu acho melhor? Em vez de eu mudar de atitude, eu vou mudar de ambiente. Eu creio que há situações na nossa vida que tem hora que mudar de atitude vai resolver o problema. Mas há situações que você enfrenta que, infelizmente, você vai ter que trocar de ambiente. Aí entra o que eu falei, maturidade. Nós estamos lidando com uma geração que é imatura. Então, eu quero um Cristo que é o gênio da lâmpada. Se ele não realizar meus desejos, eu vou trocar de igreja e vou achar uma que me vende isso. Sim. É complicado, né, pastor? Pastora Gisélia, na opinião da senhora, o que a senhora acha desse ouvinte aqui? Então, eu acho que esse ouvinte tá... Ele provavelmente... Lembrando observou, que ele é diácono, né? Ele diz sim, que é diácono. Então, por ele ser diácono, provavelmente estava mais perto de uma situação que aconteceu. Eu já ouvi histórias, já convivi com algumas histórias que realmente me envergonhou até a mim mesma afetou, né? Então, são pastores que vão na casa e já vi, né, pastores que, tipo assim... foram na casa buscar o dízimo. Misericórdia. Mas não foi buscar a pessoa. Não, eu vim aqui, infelizmente, nós vemos alguns casos assim. Eu vim aqui para a senhora me adiantar o dízimo, que a senhora falou que vai entregar hoje à noite, porque eu estou precisando pagar uma conta da igreja. No caso, justificou. Uma conta da igreja. Mas veja bem, a Bíblia fala do sustento da casa. Mas, gente, é o sustento da casa. A Bíblia fala que o sacerdote tem direito ao seu sustento. Gente, mas a prioridade do reino é almas, cura, conversão. Essa é a prioridade do reino. Então, quando as pessoas... Hoje, quando nós abrimos... Eu não gosto nem... Eu não sou muito de passear na internet, porque é tanta coisa que a gente vê que tira o tempo da gente, e eu não tenho tempo. E muitas vezes o que está ali também, você não sabe se é verdade, se é mentira. Né? E tem muitos fakes, eu vou ficar perdendo tempo com fakes. Aí tem horas que pessoas falam assim, nossa, tá acontecendo, você viu? Menina, eu não vi, não tô sabendo. Gisele, você tá em qual mundo? Mas eu tô no meu mundo, tô cuidando da minha casa, eu tô cuidando do ministério, tô preparando mensagem. Eu não tenho tempo, gente, pra indo atrás das ovelhas. Cuidando de uma coisa, cuidando de outra. Eu não tenho tempo para poder ficar averiguando o que está se passando. Porque quando eles mandam, você viu aí, pastor tal, tá fazendo tudo dinheiro e não sei o que. Aí vem aí manda os comentários. Olha o que gente, o que eu vou perder tempo? O que está acontecendo, está acontecendo. Mas eu não vou generalizar, porque eu não aceito generalizar, porque eu não sou assim. Porque como é que vai me colocar no meio de pastor? Eu sou pastora? Amém, glória a Deus. Deus me confiou, né, o chamado. Mas eu acredito nisso. Mas eu não sou assim. Eu não viso dinheiro. Infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente. Eu não sei. Eu viso o crescimento da igreja. Qualidade. Porque eu não creio que Deus está preocupado com quantidade. Quem está preocupado com quantidade é o homem. Porque quanto mais pessoas, mais dinheiro entra. Agora, Deus não está preocupado. Deus está preocupado quanto você vai pôr, pastor Charles, na sua igreja. É 10? Você vai converter esses 10, hein? Você vai tirar eles do pecado. Você vai transformar a mente deles. Eles estão com a mente muito poluída em questão de humanidade. Então, esse é o foco. Então, quando isso transforma... Quando a Bíblia fala que os avarentos não vão entrar no reino de Deus, é quando eu coloco, meu Deus, o dinheiro acima de tudo. Eu não estou preocupado se aquela pessoa tá convertendo, se ela está se salvando. Eu estou preocupado com aquilo que vai vir ao meu encontro. E essa primeira preocupação é financeira, é capitalismo.
E isso eu não concordo. E o que esse diácono está falando é uma realidade. Infelizmente, Acontece. você vê hoje pessoas abrindo igreja sem preparação nenhuma. Não deveria ter autoridade para isso. A pessoa vai lá, abre, aluga um cômodozinho, coloca 5 cadeiras lá. Daqui a pouco tá com 10 cadeiras, com 15 cadeiras, com 20 cadeiras. E ali ela coisa, uma pessoa que não tem testemunho de Deus, não tem nenhum testemunho de vida que vai edificar o reino, nem nada. E tá lá pregando, tá lá, por quê? Agora a senhora tocou num ponto que eu acho até muito importante, porque eu acho que nós temos que tomar cuidado com isso, né, gente? Porque, afinal de contas, você está indo para uma congregação, né? Você tem que saber quem que é, né, a pessoa, o líder que está ali naquela igreja, como que foi o passado dele, se ele tem o chamado de Deus, né? Porque isso é um caso muito sério, isso é muito sério, né, pastor? Porque, afinal de contas, nós vamos estar ali diante de uma pessoa que vai nos aconselhar, né, pastor Elias? Uma pessoa que vai nos aconselhar, uma pessoa que vai estar ali de uma maneira... Nesse ponto, Alessandro, eu acho que faz uma grande diferença. Foi o que o pastor Charles fez a colocação do Alessandro, ele é radialista. Mas se ele não for um bom pagador, o que vai acontecer? Não vai afetar isso, mas no pastor afeta. Sim. Porque o que está lá no altar é que transfere a unção. A unção se passa. O que está lá no altar pode ser muito perigoso. O que nós estamos vendo hoje de pastores envergonhando o evangelho não está escrito. Uma coisa que não está escrito. São pastores fazendo coisas assombrosas no altar de Deus. Ou seja, é o que o pastor já não tem a visão do reino, do que ele falou, que a igreja hoje mudou por causa disso. Porque não tem a visão do reino. Qual que é a visão deles? Fama, poder, ganhar mais dinheiro, membros. Ganhar mais membros. Então, quando pastor a visão... celebridade. Quando a visão... não, eu não sou nada contra se uma pessoa cresce, amém, ficou conhecida, glória a Deus, desde que seja uma pessoa que tenha testemunho de vida. Até porque tudo é permissão de Deus, né, pastor? Tudo é permissão de Deus. Se a pessoa cresceu, né? Se a pessoa, chegou determinado, é porque Deus cresceu, colocou ela lá. Oh Deus, que maravilha, o Senhor fez crescer. Mas espera aí, tem que ter um testemunho de vida. Sim. Tem que ter um exemplo de personalidade. Tem que ter um exemplo de personalidade. Tem que ter um exemplo de estar ali mostrando que tipo de caráter que ele tem, principalmente para líderes. Para os liderados, para os membros. Eu tenho que mostrar a minha competência através da pregação, mas eu também tenho que ter um testemunho de vida, para que as pessoas não olhem, olha, eu fiquei sabendo que a pastora Gisele, eu fiquei sabendo, não, mas eu não importo se falar, né? Eu importo, eu tenho que ter um testemunho de vida sim, Deus tem que ver em mim e Deus tem que mostrar através de mim para as pessoas que eu sou essa pessoa. Não tem esse negócio, não, estão aí, não sei o que, mas não, eu importo, eu incomodo. Se há alguma coisa que eu preciso fazer, até o que o Davi falou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, se houver, Senhor, tira. Porque eu não quero ter um caminho mau diante da tua palavra no seu altar para repassar para aqueles que o Senhor me confiou. Alessandro, uma coisa que a gente está vendo muito hoje, uma combinação diabólica, né? Isso aí não tem como ter dúvida. Líderes que querem dinheiro e ovelhas que querem bênção. Essas duas coisas aí o diabo explora demais, né? Então muitas ovelhas hoje, elas não estão nem olhando para a vida do líder delas. Elas só querem saber se elas vão alcançar o carro novo, a casa, a saúde, né, a prosperidade. Então, é como se elas tapassem os olhos assim espirituais e olhassem só em uma direção. É o que eu quero. O que você está fazendo na igreja? Eu estou lá por causa disso, disso e disso. Então o diabo ele explora muito essas coisas. Por outro lado está lá o pastor, está o líder que ele só pensa em dinheiro. É igual foi colocado aqui, né? Ele quer encher a igreja porque ele quer ter uma renda muito boa, ele quer investir, ele quer comprar, né, casa nos Estados Unidos, ele quer comprar sei lá o quê. Então o diabo tem feito isso. A gente tem visto isso no nosso tempo, nos dias que a gente está vivendo.
Então, os dois estão errados. Sim. Né? Agora, deixa eu fazer só uma colocação rapidinho aqui. Não, tudo bem. O que Pastor Charles, vocês vão concordar comigo. E o pastor Elias e o Alessandro. O que a gente vê hoje, nós vamos ver cada dia mais o evangelho se convertendo ao oposto do que é a palavra. Porque, contando que, posto que a Bíblia já declara que o amor vai esfriar. E quando a Bíblia fala que o amor vai esfriar em tudo. Em tudo. O que é importante cada cristão fazer? Se reservar. Porque eu não posso consertar o mundo. Eu não posso. Eu não posso consertar o evangelho. Eu queria que todos os pastores pregassem a palavra, não preocupassem com riqueza, mas que ganhasse alma, que ajudasse todos, que a igreja de Atos é tão linda. Pedro ajuntava todo mundo e todos tinham o que tinha pouco, ajuntava com o que tinha muito transformava tudo, repartia em igualdade. Ai, que coisa linda! E eu acho lindo. Mas não é essa a igreja, não estou generalizando, não é essa a igreja que nós estamos vivendo. Então cada um tem que se reservar. Eu fico observando assim, eu fico quietinho no meu cantinho. Eu fico observando, só observando, não sou muito de ficar tem muitas coisas que eu fico assim, olha, quando a pessoa fala, pois é, porque está acontecendo isso e isso, eu falo assim, o que está acontecendo isso e isso aonde? Eu tô fora do mundo, que eu não estou sabendo. Mas é se reservar. O que é se reservar? Faça a sua parte perfeita. Isso. Faça a sua parte. Eu tento fazer a minha parte. Deus, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Não tem nada a ver com a vida desse pastor, desse pastor que fez, desse pastor que está fazendo. Eu não tenho nada a ver, quem tem é o Senhor. Porque é o Senhor que confiou nele. É o Senhor que fez, o Senhor que exaltou, o Senhor que fez, o Senhor que baixou, o Senhor... É o Deus que... A Bíblia fala que Deus abate e exalta. Sim. Então, eu falo assim, Deus, agora eu quero tentar manter o foco no Evangelho do Senhor. Eu quero. Então, o que nós temos que fazer? Nos preservar, gente. Porque não dá para fazer conserto. Você não vai pegar o pastor lá, não, eu acho errado o que esse pastor está fazendo, não, eu vou consertar. Ele vai nada. Para ele consertar, ele tem que querer consertar. Ele tem que querer consertar. Aí entra no que eu falei da vontade, da necessidade e da maturidade. Para você estar caminhando com Deus, você tem que ter vontade. Sim. Né? Eu que tenho que ter vontade de orar, eu que tenho que ter vontade de ler a palavra, eu que tenho que ter o desejo de virar realmente uma nova criatura. Não adianta, é a mesma coisa, o médico me dá um remédio, não me recusa a tomar um remédio, então eu não quero a cura, né? Necessidade, a igreja é uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. Ferro afiando ferro. Engraçado que ferro afiando ferro no casamento, as pessoas não desanimam fácil, não. Ferro afiando ferro no local de trabalho, também eu nunca vi ninguém ficar desanimado e abandonar o trabalho porque está se decepcionando com alguém. Mas quando se trata da igreja, a pessoa se esquece que a palavra diz que ferro tem que afiar ferro. E a decepção vem fruto disso aí. Então nós temos a necessidade de congregar. E por último, maturidade. Porque, gente, é impossível a gente não decepcionar e não ser decepcionado. Porque nós criamos expectativas. Todo mundo quer o cônjuge perfeito, quer a esposa perfeita, a esposa perfeita. Quer o filho perfeito, quer o emprego perfeito, quer o país perfeito e quer uma igreja perfeita. Mas igreja perfeita é só no céu. Não existe igreja perfeita na terra. E nada disso aí que você falou é perfeito. Não, ele tem casamento também... não é perfeito, não tem emprego perfeito. Não, e também tem que entender... A pessoa não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. O senhor já pensou em trocar de esposa porque a esposa não é tudo aquilo que o senhor imaginou? Eu não posso nem tecer comentários. Gente, você fala assim, eu já pensei, vamos fazer a pergunta para ela? Se ela também já não pensou em me deixar, porque eu vou... Agora, aproveitando a sua deixa aqui, pastor, o meu irmão, ele não é cristão. E ele estava na casa da minha mãe, a gente estava lá almoçando, e ele estava passando uma crise conjugal muito forte. E de repente ele ouve um pastor, né, através da comunicação, através da televisão, dizendo assim, olha, Deus tem tudo novo para você. Deus tem uma casa nova. Gente. Deus tem um carro novo. Deus tem saúde nova. E Deus tem um novo casamento para você. Aí meu irmão ouviu aquilo e falou assim,
Eu tô passando a maior crise conjugal. Aí eu ouvo uma coisa dessa. Eu ouço o pastor falando, vou me trocar de casamento. Aí eu falei, rapaz, não ouve ele não. Mas é aí. Ouve a voz do diabo. Mas é aí que vem a questão da maturidade e o discernimento, né, pastor? Isso. Tem que saber. E outra coisa também, né, gente? Às vezes, o perfeito pro meu irmão não é pra mim o meu perfeito, Isso. né? Sim. Tem essa Olha, questão. Sandro, agora, comentando um pouco da parte da pastora Gisele, eu acho que é o seguinte, olha, o reino de Deus, ele está na terra, nós todos pertencemos a ele. Agora, eu não sou pastor simplesmente de uma igreja local, eu pertenço ao reino de Deus. Então, o que se passa no reino de Deus tem que me preocupar. Eu acho que o cristão, o servo de Deus, principalmente a liderança da igreja, ela tem que orar a Deus, para Deus ter misericórdia e não permitir que esse evangelho sem cruz, ele domine a nossa nação. Evolua, né? Porque ele dominou a Europa, gente. Tá dominando as Américas agora também. É um evangelho que todo mundo pode ser crente, você pode, a sua vida não muda, né? E é um lugar bom para você frequentar, e todo mundo está recebendo. Um evangelho sem transformação. Né? Mas agora o pastor não fala sobre pecado, o pastor não corrige ninguém. Então, esse evangelho eu não quero no Brasil. Eu oro contra esse evangelho no Brasil. Eu oro para que Deus... Por que nós vemos tantas pessoas já no evangelho há muitos anos sem mudança? Sem transformação. A culpa é de quem? Do líder, que não pregou mudança. Não, e o mais interessante é que essas igrejas que não pregam a cruz, elas crescem muito na questão de membresia, pessoas. Porque é fácil. Porque é um caminho mais largo. Né? Então, por isso, eu tenho que continuar pregando o evangelho que eu aprendi, né? Que é o evangelho da cruz, que é o evangelho da porta estreita, mas que é o evangelho que dá salvação. E eu também tenho que, à medida do possível, fazer a minha parte em relação a esse evangelho estranho. A gente vê Paulo, ele se preocupando muito com isso, falando assim, olha, que evangelho é esse que vocês receberam? Né? Então, vocês não começaram no espírito, agora vocês estão continuando na carne. Fala aos Gálatas. Então, isso tem que preocupar a mim como pastor, tem que preocupar o pastor Charles, pastor Gisele. Nós temos que orar para Deus dar crescimento à igreja, sim, mas crescimento com qualidade, com temor a Deus, com a verdade. E aí, né, eu acho que dentro das outras duas perguntas, né, eu acho que tem um versículo aqui que para mim é a chave, né? Hebreus 10, 38. Então, só um minutinho aqui, já que você tocou aqui no assunto aqui das outras duas perguntas, porque, como eu disse, olha lá, ó, o tempo voou. Aí, ó. O tempo voou. Outra vez, ó, o tempo voou. Nós temos aqui agora só 6 minutinhos para estar encerrando aqui. Eu já vou fazer uma vez as perguntas, pastor Charles, aí o senhor já responde de uma vez. Eu acho que as duas perguntas aqui, na verdade, têm o mesmo sentido, né? Como voltar a confiar na bondade e sinceridade das pessoas e do pastor da igreja? A outra pergunta seria: o que fazer para que o passado de dor não atrapalhe um futuro? Aí entra a questão da maturidade, quando eu digo que pessoas decepcionam, mas pessoas também inspiram. Né? Não são todas as pessoas que vão te decepcionar. Sim. E não vão ser todas as pessoas que vão te inspirar. Sim. E Hebreus 10, 38 diz que o justo viverá pela fé. Contudo, se alguém retroceder, a minha alma, diz o Senhor, não se agradará dele. Então você está na igreja por causa de Cristo. O justo vive pela fé em Cristo, na palavra dele. A palavra de Deus não volta vazia. Deus não é homem para mentir. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Quando eu me tornei um cristão, eu sabia a quem que eu estava seguindo, né? E eu acho que nada justifica alguém abandonar, né, o Senhor. Não tem ninguém, não tem nada. Deus, no grande dia, o Senhor vai falar: você me deixou por quê? Em que momento eu traí a sua confiança? Em que momento eu não cumpri o que eu disse que eu iria fazer? Então eu só acho que o que a gente precisa pedir ao Senhor é maturidade para que as nossas expectativas sejam expectativas reais. Nada além do esperado. Eu não posso querer de você, Alessandro, porque eu te vejo de uma maneira, coisas que você é incapaz de fazer. Então, às vezes, a decepção que eu tenho com você não é você que é o causador. Eu é que idealizei a coisa de uma maneira fora da realidade, e como tudo não aconteceu do jeito que eu queria, eu me decepcionei. Então, eu acho o seguinte: nós estamos no lugar da cura. A igreja sempre foi e será um lugar de cura. Amém. E o que nós temos que pedir ao Senhor é para tratar as nossas emoções, para nós sermos sarados,
para nós nos tornarmos cristãos maduros e assim a gente poder ajudar aqueles que estão chegando na igreja Glória a agora. Deus. Amém, amém. Pastor Elias, como voltar a confiar na bondade e sinceridade das pessoas e do pastor da igreja? O que fazer para que o passado de dor não atrapalhe o futuro? Acho que tem a ver com a liderança também. O próprio líder tem que ensinar, olha, eu sou imperfeito. Não se eximir da responsabilidade, mas dizer, olha, eu sou imperfeito, eu posso falhar com você. Né? Quando o jovem rico chega até Jesus e fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fala assim, ó, um só que é bom, Amém. que é Deus. Glória a Deus. Né? Então, transferir isso aí numa maturidade, como o pastor o Charles colocou aqui, para que a gente chegue até o ponto das palavras do salmista que ele disse lá no Salmo 27, versículo 10, que ele diz, quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Aí você vê, quando é que um pai e uma mãe vão abandonar? Olha a maturidade do salmista. Deus não me abandona. Então, essa pessoa, ela precisa ser ensinada por mim, como pastor, por cada um de nós, né, que nós, primeiramente, não somos perfeitos, né, e levar ela a entender que o amparo dela é Deus. Certo. Né? Então, ela vai me ver falhando? Vai. Mas quando ela me ver falhando, ela já está preparada, porque ela já foi instruída. Né? Então, ela vai ter um baque bem menor. Né? Então, por quê? Porque o pastor ele tem que corrigir os membros mesmo. E correção não é uma coisa muito agradável. Então, se você... Mas precisa ser feito. Sim, é o remédio amargo, né? Pastora Gisélia, como voltar a confiar na bondade e sinceridade das pessoas e do pastor da igreja? O que fazer, na opinião da senhora, para que o passado de dor não atrapalhe o futuro? Então, a primeira decisão é voltar com fé. Olhar para Jesus, voltar com fé, porque o pastor Charles, ele é muito inteligente. Ele falou uma coisa muito... Você também, viu, pastor? Abençoadíssimo. Todo mundo. Somos. Mas eu falo assim, somos. Porque ele fez uma colocação interessante. A outra pessoa, porque nós temos lá as pessoas que nos desanimam e temos pessoas que nos inspiram. Então, por que a gente olha só para o que nos decepcionou? Vamos olhar para o que nos inspirou? Porque, na verdade, o menino falou assim, olha para ele, olha o que ele fez com você, olha a humilhação. Olha, gente, graças a Deus, eu já sofri tanta humilhação, e eu não olho para nenhuma humilhação, eu olho para Jesus e falo assim, ele me humilhou, mas não estou nem aí. Quem me exalta é Deus, o próprio Deus é maravilhoso para mim. O que eu vou olhar para quem é tão pequeno? Porque quem humilha é pequeno. Eu não gosto de humilhar ninguém. Quem humilha é pequeno. Ele só quer aparecer, né? São pessoas feridas que ferem, exatamente. Então, o foco é voltar com humildade. O Santo Agostinho, falou uma coisa, eu li uma coisa interessante dele aqui, que diz assim, olha, um mau hóspede, como o ódio se abrigasse em seu coração, converte-se numa pessoa amarga e amargurada, que não pode amar, pois o próprio rancor e o ressentimento o impede de fazer. A comparação que o Santo Agostinho nos oferece é a respeito de sumamente grave. Para ele, o coração do homem é como um copo feito de madeira. Olha só. Ele observa que se fosse derramado desse copo de madeira um pouco de vinagre e não for imediatamente tirado, o vinagre impregna de tal maneira no copo que posteriormente, por mais que já se tenha despejado o vinagre, qualquer outro líquido que for depositado nele não terá gosto. Porque o amargor do vinagre está ali completamente impregnado. Quando a pessoa dá abrigo ao rancor e ao ressentimento de seu coração, amarga-se de tal forma que se incapacita para receber e comunicar a doçura do amor. Olha só, aí ele coloca assim, ponde maior empenho em fomentar a concórdia do que lançar-vos reprimendas ou repreensão, né, uns aos outros, porque como o vinagre corrompe o copo, se permanecer muito tempo nele, assim a cólera corrompe o coração se nele permanecer até o dia seguinte. Sim. Olha só, não conservar. O que ele está falando aqui? Não conserva a decepção, não alimente a decepção, não dê alimento para a decepção. Volte para a humildade. Procure as pessoas que te inspiram naquele lugar
para você não perder o futuro que pode ser de alegria. Quantas pessoas voltaram para a casa do Pai e foram lá, fizeram um concerto, humildade, e no futuro elas tiveram, gente, uma posição tão maravilhosa do Senhor ali naquele mesmo lugar que ela deixou. Então, como fazer? Seja humilde, volte com humildade. Não se lançando, sinta vítima, não se sinta vítima, sinta-se o que Deus colocou, o que Deus pensa de você, né? Jeremias 11:29 que fala: eu sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para no fim das coisas vocês conseguir alguma coisa assim, uma analogia, você ser ou alcançar aquilo que você tanto deseja. Então volte com alegria e não deixe o orgulho impregnar no seu coração. E nós só Amém. crescemos juntos. Juntos, Com unidade. todos os nossos defeitos. Todos nós que estamos aqui, Exatamente. é por isso que a criança vai para a escola. Ela Sim. precisa socializar. Onde que eu vou socializar? Na casa de Deus, Sim. no trabalho, né? E pessoas não erram e nem acertam o tempo todo. Todos Não. somos humanos. Tá certo. Bom, gente, temos que encerrar aqui, já estouramos o nosso tempo. Vamos agradecendo aqui aos nossos pastores, né, pela presença mais uma vez aqui no nosso debate 104. Pastor Elias, obrigado pela sua participação mais uma vez. Amém, eu que agradeço, é um prazer, uma alegria, estamos sempre à disposição. E o desejo do meu coração é que essas palavras que foram compartilhadas, elas estejam trazendo saúde aos nossos ouvintes. Amém. Eu Glória quero a fazer o Deus. convite aqui, Fica à vontade. Igreja Evangélica Congregacional, Rua São Luís 132, bairro Santa Terezinha. Nossos cultos todas as quartas-feiras, 19h30, domingo 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 19h30, culto de adoração, pregação da Palavra de Deus. Então marque aí esse endereço, Rua São Luís 132, bairro Santa Terezinha, Igreja Evangélica Congregacional. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Amém, amém. Pastora Gisélia, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Alessandro. Eu espero ter esclarecido mais coisas aqui nesse... Ficou super claro. Nossa, foi muito maravilhoso, é muito bom. Ainda tinha muita coisa para falar, viu? rápido, Mas não né? vamos fazer o terceiro, não. Tem muita coisa aí. Eu quero agradecer, muito obrigada a vocês todos, né? Não dá para falar o nome de toda a liderança aqui, todo mundo. Mas muito obrigada pela confiança, obrigado por confiar em nós, né? Esse chamado tão maravilhoso que é de Deus, né? E aí, agradecer também a todos os membros da igreja em geral. Espero que Deus os abençoe, que Deus os retorne para casa e nunca fique fora dela, porque o inimigo vai bater palma, mas quem tem que bater palma é Jesus. Sobre a sua vida, ele tem muita coisa para fazer. Eu quero deixar aqui um convite para um culto, também domingo, né? Nós temos o culto lá das primícias, lá na Rua Moacir Souza, número 62, né? Um culto lá maravilhoso de adoração ao Senhor. Mando um abraço aí para todos os membros. Mas eu quero fazer um convite para o dia 8 de março, lá na pastora Cleidilene, que é pastora da igreja, da 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Metista 354, São Raimundo. Eu vou ser preleitora e vai ser um culto maravilhoso, né? E nós vamos estar lá. Eu quero convidar você que mora aí nas mediações do São Raimundo e também a questão ali por perto. E também quero pedir ao Senhor que esteja agora com a pastora Jaqueline, que está fazendo, já deve estar fazendo um procedimento, uma clipagem, né? Que fala um procedimento, né, quanto à enfermidade que ela está enfrentando, declarando aqui que Deus já deu a cura, já completou a obra, em nome de Jesus, que Deus fortaleça ela, e muito obrigada ao Senhor por estar cuidando tão bem dessa grande mulher de Deus, né? Deixa aqui um abraço para todos, Deus abençoe, senão eu falo aqui há mais meia hora. Pastor Charles Smith. Olha, um abraço, nós estamos ali na Rua 14, 1130, na Ilha dos Araújos, Igreja Batista Shalom, e eu quero te convidar nesse final de semana, vem pular com a gente, que a gente pula no Espírito. E a nossa festa não termina em cinzas, mas ela termina em plenitude de vida. Amém. Um grande abraço. Qual o endereço, pastor? Rua 14, 1130, na Ilha dos Araújos. Tá certo. Bom, gente, vamos finalizando aqui o nosso debate 104, só lembrando que nas sextas-feiras ao vivo, no domingo é uma reprise, tá bom? Fiquem com o nosso bom Deus, na sequência vem aí o Visita ao Seu Lar. 104 apresentou Debate 104. Aniversário da Rádio 104 FM Grande Sermão da Montanha. Louvor com Samuel Messias. Não perdi o controle, não. E Jonas Vilar. Deus vai na frente,
abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Mensagem com o pastor Júnior Trovão. Vazio, você tá no patamar de baixo. Cheio, você entra pra tropa de elite de Jeová. 18 de abril, sexta-feira da Paixão, às 18 horas, na Avenida Minas Gerais. Venha com sua igreja e família. Realização Quadrangular GV. Entrada franca. Apoio Coelho Diniz, Inter TV, Gráfica Matos e ACJR Segurança. 104 FM. 104 FM.